Boa noite, estamos de volta com especial informação averdade.com. Vamos dar conta da atualidade da pandemia da Covid-19 em Portugal e em destaque na região de Tâmega Sousa, mas antes disso vamos falar sobre a doença que há mais de 2 meses está em Portugal, teve várias fases já e esta tarde tivemos a conversa com o professor Dr. Agostinho Marques, pneumologista, que falou e fez o balanço deste desenvolvimento desta doença e já traçou o perfil do doente. Nesta terça-feira vamos voltar à conversa com o professor Dr. Agostinho Marques, pneumologista, que vai então fazer aqui um balanço destes 2 meses de Covid-19. Professor, nós há 2 meses falamos e muita coisa mudou, desde a doença, desde o conhecimento dela. Como é que foram estes 2 meses a avaliar este desenvolvimento da doença da Covid-19? Mudou, de facto, mudou tudo, muito bem resumiu. Quando falámos da primeira vez, a doença estava em expansão na Europa. Em alguns países mais avançados que em Portugal, mas em expansão. Portanto, a gente não sabia até onde ia. E não sabia como é que desceria. A experiência da China, que já era considerável na altura, não permitia tirar grandes conclusões, porque a realidade chinesa, até política e administrativa, é muito diferente da europeia. Nessa altura, perante o desconhecimento, efetivamente agora sabe-se um bocado bastante mais, mas perante o desconhecimento houve que tomar uma quantidade de atitudes, as autoridades foram-nas tomando, e recomendações, muitas delas excessivas, porque nessa altura havia o risco e o medo, e portanto tinha que ser extremamente zeloso e alargar a tudo que fosse eventualmente útil. E o que fosse demonstradamente útil, porque não se sabia separar. Depois, durante este tempo todo, a doença evoluiu e atingiu bastante bem as metas desenhadas pelas autoridades em Portugal. Porque a meta fundamental, nós não sabíamos a gravidade da doença como sabemos agora, mas a meta fundamental era manter os números dentro de um limiar tal que os casos graves fossem todos tratáveis pelo sistema de saúde. Se aumentasse desmesuradamente, como na Espanha ou na Itália, ultrapassava no internamento a capacidade dos cuidados intensivos. Era a preocupação central de tudo isto. Porque, enquanto a gente tiver resposta nos cuidados intensivos, há doentes que morrem, porque há doentes de muita idade e tal, mas, ultrapassada essa capacidade, dispara a mortalidade, porque deixa de haver com que valer a esses doentes. Ora, globalmente, a situação evoluiu, mas a partir de abril começou a conter-se e começou depois lentamente a descer o número de doentes internados. E, efetivamente, nunca excedeu a capacidade instalada do sistema. E é por isso que eu sou tão bom. Em Portugal, o pico foi demasiado rápido. Foi relativamente rápido, foi. O pico já não é pela mesma realidade, é porque as medidas tomadas foram, de facto, muito eficazes. As medidas, já agora, em março, eram centradas mesmo na exclusão social, confinamento. Era preciso pôr as pessoas todas em casa, e era porque, repare, tanto todas as pessoas dentro de casa, vai acontecer que, numa casa onde haja um doente ou 2, eventualmente infecta os outros. Mas, passada aquela onda, naquela casa passou a estar tudo saudável. Na casa onde não está ninguém desde o início, mantém-se toda a gente sem a doença. Portanto, quando começa o confinamento, os números crescem durante algum tempo e depois param. Ou pararam. Efetivamente correu muito bem. E depois começou a descer. Portanto, o facto de termos chegado a um teto e ter começado a descer é mérito da organização da luta contra a doença. Hoje pode-se criticar tudo o que se quiser. Mas, se olharmos com olhos de março, a estratégia foi muito bem desenhada e muito bem sucedida. Compreendem? Hoje, de facto, olhando para a curva dos internamentos, que é a curva melhor, compreende? Nós podemos usar das curvas que publica a Direção-Geral de Saúde, toda a gente olha logo para os números de casos de cada dia. Ora, o número de casos de cada dia não exprime grande coisa, porque depende dos testes que se fazem, dependem de vicissitudes. Bom, o número de internamentos
e de internamentos em cuidados intensivos é a indicação útil, porque aí não há critérios artificiais. É mesmo os doentes que aparecem no sistema. E desde há, sei lá, há 4 ou 5 semanas, que esse número vem a descer suavemente, sempre a descer. De maneira que o sucesso é evidente todo. Mas dizia que em março, isso, eu ia dizer que em março tudo se centrava no confinamento. E nessa altura, outras medidas, como lavar as mãos, era prioritário e insistíamos nisso. Na altura acreditava-se que havia propagação da doença por aerossóis, por vírus que pairam no ar, e não se revelou isso real. Passou a ser muito evidente que são as partículas que se exalam, que levam vírus e que atingem curta distância. Nessa altura, as máscaras eram publicitadas para isso mesmo, para a pessoa que tinha doença conter a projeção das suas próprias partículas. E depois não era dentro de casa e entendia-se que o que era prioritário era o confinar. E se na altura se usassem máscaras, as máscaras desculparia a população para não confinar. E sairia mais para a rua, naturalmente, porque se sentia protegida e nessa fase não era muito protetora. Depois, com o andar do tempo durante estes meses, fomos mudando de atitude em relação a estas proteções. Fomos, as autoridades portuguesas, a Organização Mundial de Saúde e eu próprio, porque eu próprio mantive uma atividade na comunicação social diversificada a falar destes assuntos sempre, mais que uma vez por semana. E o discurso foi sempre mudando, porque a realidade foi mudando também. É muito curioso porque hoje, em que estamos a desconfinar, porque o problema social e económico já é maior que o problema sanitário, e portanto é imperativo que a economia funcione. Portanto, já não é o confinamento o foco. Agora que as pessoas desconfinam, são as máscaras o eixo da questão. Porque é preciso que as pessoas que vão para o metro com o autocarro, têm que ir para o trabalho, se protejam. E aí não há distância social possível. É mesmo com máscaras. Desde que, porque continua a ser verdade tudo, desde que usem todos máscara. Porque a máscara continua, sobretudo, a proteger uns outros. Menos o que eu usa. Se no grupo todos estiverem com máscara, todos estão a proteger todos. E hoje é o foco. E de facto, hoje, se olhar à sua volta, seguramente vê aqui isso no Marco de Canaveses, as pessoas aderiram espantosamente ao uso de máscara. Cometem erros, põem a mão na máscara, o que quiser. Mas não vai a um banco aqui no Marco de Canaveses, ou a uma loja, onde quer que seja, que não veja as pessoas todas com máscara. De tal maneira assim... A questão de andar na rua é imperativo ou não? Não é de todo imperativo. Na rua, de facto, não faz sentido o uso da máscara. Uma pessoa que vai a passear, neste momento é fundamental que, onde quer que esteja, tenha uma máscara ao pé. Eu estou a falar dentro de um gabinete sem máscara porque não está aqui ninguém. Mas a máscara anda no bolso. Porque a gente vai na rua sem máscara, mas onde quer que vai, nem que seja meter gasolina. Para ir pagar, vai a um espaço fechado. Põe a máscara. Na rua não faz sentido, não. Como não faz sentido, uma coisa que se vê, e que vê seguramente como eu, que é pessoas aí de automóvel sós e de máscara. A proteger-se de quem? A proteger quem? Compreende? Quer dizer, e é pena porque, entretanto, vai conspurcando a máscara, porque a máscara vai enchendo Tem uma validade depois também. Mas hoje, quer dizer, a máscara deve andar sempre com a pessoa, porque em qualquer espaço fechado, onde se partilhe ar com outras pessoas, é muito importante que se use, porque é muito importante que o processo não volte para trás. Sim, professor, há dois meses, na nossa conversa, falávamos de colocar os alunos fora das escolas era uma medida mais para a frente, que se ia perceber mais à frente. Eles agora, não todos, mas alguns regressam às escolas. É agora que se vai perceber que o número de infectados vai crescer nesta idade, ou isso não tem muita influência? Não tem muita, porque por isto, entretanto, aprendemos que a doença nesse grupo etário é pouquíssimo grave. E, portanto, se aumentar consideravelmente o número de jovens infectados, e se não houver rastreios, e normalmente não é rastreio, o que se faz o teste é aos doentes, nem vamos dar por isso, porque eles nem sintomas vão ter.
Na altura pensávamos que a doença era mais grave para toda a gente. E hoje sabemos que não é. E também há outro fator que importa muito, é que o número de casos hoje em Portugal é baixo. É cerca de 1, pouco por cada 1000 habitantes. Compreende? Certo. Fazendo um estudo largo, o que significa que numa escola que tem 300 ou 400 alunos, é provável que haja 1, 0. Portanto, o número já é muito pequeno. E, portanto, dará, quando muito, é pequenos agrupamentos de doentes. E já não a mesma expansão, porque os números já são muito mais baixos. Sim. É um pouco o que vai acontecer hoje no Vale do Tejo, que estão empresas a aparecer. Sim, era aí que eu queria chegar. Vamos perceber que agora vai ser por surtos, por localizados. Exatamente. É um pouco como no começo. Lembra-se, no começo aparecia um caso e as autoridades perseguiam à volta e tal, e bem, e era a fase de contenção. Agora é ir atrás de cada um destes agrupamentos, mas é em fase regressiva. Sobretudo porque também o calendário agora é muito mais favorável. Estávamos em março, estamos no fim de maio, e de facto a gente não sabe muito sobre este vírus, mas em relação ao clima, mas os coronavírus que circulam em Portugal, os outros 4, que dão constipações, dão-nas sobretudo no outono e no inverno. E muito mais raro no verão. E este vírus deve ter o mesmo comportamento. Portanto, nesta altura, com os cuidados que as pessoas estão a ter, de facto, que a gente vê em toda a parte, é de crer que isto, com um esforço aqui e um esforço ali, vai correr bem. Então não há muito problema quando vemos as praias cheias? Não, a praia, de facto, não é um problema de maior. É curioso isso. Não é, a água não o é, como se sabe. Já se sabe há muito. Quer a água do mar, uma piscina ou um rio. A água propriamente não é veículo importante. Não é. A praia, ar livre, também nem por isso. E então, com as restrições que existem, com aquelas distâncias respeitadas, não é de todo. A preocupação é sobretudo no transporte para a praia. Como vão as pessoas para a praia, porque se forem muito juntas, temos outra vez o problema. Máscara, o transporte, claro. E depois, quando se está na praia, se vai, por exemplo, a uma casa de banho e se juntam várias pessoas numa fila. Quer dizer, é preciso manter este tipo de atenções, porque não pela praia em si própria, mas por ela funcionar como uma razão de agrupamento de pessoas, como qualquer outro seguinte. A praia por si própria não me parece muito importante. Dos 3 passos fundamentais para esta doença, que é a lavagem das mãos, a desinfecção, o distanciamento social e a máscara, o distanciamento social será sempre físico. O distanciamento físico será sempre o mais eficaz. É sempre o mais eficaz. Nós, teoricamente, se pudéssemos pôr as pessoas a 10 metros umas das outras, com polícia ao lado, não havia sequer doença. O problema é que não é possível. E em que foi possível, parando a economia, contivemos a doença. Compreende? Hoje não é possível, porque nós não podemos parar mais a economia. Portanto, ganha força a máscara e mantém toda a força a lavagem contínua das mãos. É exatamente assim que se coloca a questão. E vamos então a outubro, novembro, novamente vem os coronavírus. Aí é a nossa possibilidade de voltar uma nova vaga? Há claríssima possibilidade, porque entretanto o vírus já não precisa de vir da China, porque fica a circular na nossa comunidade, porque a gente vai chegar a uma altura, se calhar daqui a 1 mês ou 2, em que não há mais registros. Não há nenhum. 0. E será falso, porque um caso ou outro esporádico não se dá conta. É o mesmo que acontece com a gripe. Ninguém fala de uma gripe agora, mas para haver gripe no próximo inverno é porque há uma outra gripe que mantém a cadeia de propagação. É semelhante. Ora, quando chegarmos ao outono, e sobretudo ao inverno, ali por dezembro, vamos ter outra vez a mesma história, quer dizer, à volta de 90% por população sem nenhum tipo de imunidade, que são as pessoas que não tiveram infecção. E, portanto, corremos, outra vez, risco. Sabemos, é muito mais. E temos uma ajuda, que é haver umas tantas pessoas que estão imunizadas, compreende? E, portanto, que serão normalmente as primeiras, porque se foram as primeiras agora e apanharam a doença, é porque têm um comportamento que as põe mais expostas sempre. É o seu estilo de vida e essas estão relativamente protegidas. É por isso que podemos ter sorte e não ter o fenómeno da segunda vaga, mas é de preparar-nos para ela, de facto. Sim. Agora, eu queria que notasse o seguinte mais. A gente,
em 3 meses viu muitos doentes. Nós aqui na Misericórdia tivemos 9. 6 pessoas de muita idade internadas e 3 funcionárias. 9, não mais. Tudo senhoras, por acaso, curioso. A mais velha com 97. Tudo correu sem o menor problema. Quer dizer, todas elas foram identificadas porque nós fizemos rastreios. Senão não tínhamos encontrado nenhuma, porque nenhuma tinha queixas. Portanto, hoje sabemos que, para além destes casos que são reportados todos os dias pela Direção-Geral de Saúde, que são pessoas que tiveram queixas e fizeram um teste, há uma multidão enorme de pessoas que também teve a doença e que não teve queixas, não esteve doente, mas esteve com a infecção. E é importante perceber essa margem. É muito importante. E supõe-se, por estudos feitos na Espanha, e aqui por pequenos estudos em Portugal, que são à volta de 10 pessoas para cada doente. Além de cada doente, há mais 10. Os nossos 9, por exemplo. Compreende? Ora, esses doentes curam e ficam imunizados, tal qual como quem teve queixas. Portanto, o número de imunizados não são os 30 mil que temos hoje identificados. Serão 300 mil. Ainda é pouco, mas é diferente. Sim, e pode fazer a diferença para uma segunda onda. Para uma segunda onda. Já é possível, nesta altura, percebermos o perfil do doente? Sim, hoje percebemos isto. Quer dizer, há um grande grupo de pessoas de qualquer idade, jovens, pessoas de meia idade e velhos, quase sem sintomas, sem a menor gravidade. Mesmo velhos, porque estou a falar aqui de 3 pessoas trabalhadoras, gente relativamente ativa, portanto, uma de 18 anos e 2 de 50, mas depois estou a falar de gente de mais de 80. E mesmo aí, a gravidade foi pequena. Depois, há um percurso de doentes que começam com febre. Já agora a febre é rara nesta doença. Quando vem fazer o teste na testa, a temperatura está relevante? Não é relevante. Só serve para dar sossego a quem vem fazer aquilo. Porquê? Porque por cada pessoa com febre, há mais de 90 que não têm febre e que passam na mesma e contagiam. Não é útil, mas mostra que há essa gente sem sintomas. E depois, dentro dos sintomas, houve 2 padrões. Gente que começou a ter febre e alguma tosse e ao fim de alguns dias desaparece e fica positiva há algum tempo e negativa e cura. E um ou outro que começa da mesma maneira e que de repente agrava muito. Tanto com falta de ar, com dificuldade respiratória muito grande, que os leva para a urgência e vão para cuidados intensivos. É uma minoria muito pequena, mas foram esses o eixo das nossas preocupações. Um exemplo que as pessoas repararam, porque é pública, foi o primeiro-ministro inglês, não sei se lembra, foi dada a notícia que estava doente em casa, depois deu a notícia que estava no hospital e cuidados intensivos. Alguns doentes, uma minoria, tem esse percurso. E são os graves. O que hoje sabemos é que são uma minoria ínfima dos doentes. E a generalidade é muito pouco grave. O que nos dá algum sossego também. Para terminarmos, professor, estão previstas já a abertura dos voos? Já se perceberam que as companhias não vão ter restrições? Será um foco? Claro que é um risco. É um risco assumido pelas autoridades. Mas é um risco necessário. Claro que nos aviões as pessoas vão muito próximas. Vão limpar o avião muito bem, vão com máscara, mas é muito próximo. A questão é o que dizíamos atrás. É que nesta altura a questão económica está a tornar-se mais grave, de facto, para a vida das pessoas. Não é uma mera questão de contas. Porque há gente com fome. E, portanto, e os aviões são nucleares. São o eixo fundamental da expansão, da comunicação, do intercâmbio. De maneira que é um risco que as autoridades mundiais assumem, mas é um risco. Compreende? Portanto, para quem vai ter que voar, e há pessoas que vão ter, por questões de trabalho, vão ter mesmo que voar, mas também há pessoas que estão pelos cabelos para dar um passeio, sabe? Quer dizer, porque isto foi uma catástrofe. Estar metido em casa este tempo todo foi uma catástrofe para quem esteve, e foi muita gente. Quem tiver que voar tem que ter o cuidado de levar uma máscara de boa qualidade e ter o cuidado de a ter posta sempre. Mas não haja ilusões, quer dizer, é um risco assumido, mas que faz sentido, porque o problema cresceu de tal maneira, o problema económico, que é preciso ir ao encontro dele.
Claro. Muito obrigada, professor. Devemos de voltar a falar mais uma vez sobre esta doença e outras. Agradeço a sua participação mais uma vez. E vamos continuar então a acompanhar. Deixe-me dar os parabéns a si e ao seu jornal, que eu acho que tem feito aqui um trabalho absolutamente notável. Eu não conhecia antes de vir para cá e acho que à volta desta doença e da comunicação de saúde para a população tem sido para mim um espanto. Parabéns. Muito obrigada, professor. Obrigada. Sobre os dados da pandemia, a Direção-Geral de Saúde deu conta que na região 2 municípios tiveram um aumento. Baião registrou então 2 casos, sendo agora 31 no total. Quanto a Passos de Ferreira, tem mais um infectado, totalizando assim 307. Nos restantes municípios do Tamega-Sousa não houve alterações relativamente ao dia de ontem. A nível nacional, Portugal registra mais 12 mortes e 219 novos casos. O número de recuperados voltou a subir, agora para 18.096 casos. Internados em ambiente hospitalar estão agora 513, dos quais 71 em unidades de cuidados intensivos. Para continuar a acompanhar a atualidade da região de Tamega-Sousa e também sobre a pandemia da Covid-19, já sabe que estamos em averdade.com e também nas nossas redes sociais. Quanto ao Especial Informação, está de volta amanhã com mais reportagens e atualizações. Até lá, boa noite.